Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal Ivega Eletrônica. Vou deixar aqui algumas dicas para essa multimídia MP5 chinesinha com problema no remoto. Esta aqui, por exemplo, ela está ligada e eu não tenho aqui os 12 volts no fio azul. Coloquei aqui uma lâmpada, essa lâmpada aqui era para estar acesa. Então, um problema que pode acontecer é esse, queimar a saída remoto, ela não tem aqui os 12 volts. E o outro problema bem comum também, ela entrar em curto. Você desliga a sua multimídia e não desliga aqui os 12 volts. E os módulos ou antena elétrica, eles continuam ligados mesmo após você desligar a multimídia. Então pode não estar saindo os 12 volts ou pode estar em curto. São esses dois problemas que pode dar nesse tipo de multimídia. Eu tenho aqui dois modelos de placas diferentes. Ambas são utilizadas nesse tipo de multimídia. Essa aqui, por exemplo, é a mesma placa que essa multimídia está utilizando. Já já vou falar sobre ela. O transistor do remoto desta placa, caso o seu multimídia seja uma placa igual a esta, o transistor do remoto é esse aqui do cantinho, ó. Esse diodo e esse resistorzinho aqui de 4R7. Eles fazem parte do remoto. Então já já eu vou fazer o conserto dessa multimídia, vamos ver o que está acontecendo. E tenho também esse modelo de placa, que é uma placa mais recente. Essa placa aqui, o transistor do remoto, ele já está numa localidade diferente da outra, ele já está aqui no meio da placa. Daqui um zoom, vamos ver. O transistor que faz o remoto desse rádio é esse aqui, ó, B1H. Então, se por acaso você tiver um rádio com uma placa dessa que não tem o remoto, pode ser que esse resistorzinho aqui, ó, esteja aberto. Aqui no caso desse aqui, dá para ver que ele está meio chamuscado, pretinho, ó. Significa que ele pode estar ruim. E não está passando aqui os 12 volts para o remoto. Esse resistor aqui dessa placa é um resistor de 27R, que é diferente da outra, que é 4R7. Esse resistor aqui ele serve como um fusível. De repente você encostou o fio na lata, esse resistor aqui ele vai queimar servindo como um fusível. De repente, se você tiver um resistor, uma multimídia com uma peça dessa, esse resistor queimado, você pode jampear aqui, você pode dar um curto e continuar usando o seu rádio normalmente. Agora, se por acaso o remoto não desligar, pode ser esse transistor aqui, ó, em curto. Já já eu vou falar o equivalente dele, aqui no caso é o B1H. Se eu for fazer uma busca nesse transistor aqui, ele vai ser um pouquinho difícil de encontrar. Então eu vou deixar um equivalente facinho para você estar substituindo. No caso deste rádio aqui, desta placa, tem mais um agravante. Se esse transistor aqui ele entrar em curto, ele alimenta também aqui o standby da saída. Então o que que significa? Se esse transistor aqui ele queimar, a saída aqui ela vai ficar continuamente também ligada. Então você vai desligar o rádio, só que a saída de áudio ela vai continuar funcionando, pode arriar a bateria. Então aqui pode ser esse resistor aberto, não tenha remoto, ou esse transistor aqui ele pode estar em curto e também ele pode abrir. Esse transistor aqui ele abrindo, ele não vai passar os 12 volts. No caso desse rádio aqui ele vai ficar sem som também. Caso você encostou o fio azul no negativo, deu um curto sem querer, se esse resistor aqui ele não queimar imediatamente, ele pode ocasionar a queima do transistor, fazendo aqui a queima, transistor queimando, o rádio também ele vai ficar sem áudio. Então pode acontecer esses problemas aqui nesse modelo. Esse aqui ele já é um pouco mais moderno que a outra, esse aqui é 2020. Então caso você tenha uma placa igual a essa, você pode estar verificando aqui esses componentes. O diodo aqui é muito difícil, ele dá problema, esse diodo ele não queima. Então vamos ver aqui o que está acontecendo com essa multimídia, por que não está sendo tensão aqui no fio azul remoto. Essa multimídia ela tem esses 4 componentes aqui, ó, que fazem a parte do remoto. Primeiro eu vou começar testando a tensão na saída desse resistorzinho aqui, que ele é responsável pelo remoto, um resistor de 4R7. Vou colocar aqui na saída desse resistor. Aqui eu tenho 0 volts. Agora eu vou pegar antes do resistor eu tenho
11 volts. Tá vendo aqui, pessoal? Eu tenho tensão antes do resistor, não tenho depois. Então esse resistor aqui ele está aberto, ele não está passando os 12 volts para o fio azul. Então aqui eu sei que a tensão ela está chegando, ela está passando por este diodo, ela está entrando antes do diodo, também eu tenho a tensão, o diodo ele está bom. E o transistor ele está mandando os 12 volts. Até aí tudo certinho, né, pessoal? Só que aqui tem um problema. Quando eu desligo a multimídia, que ela está ligada, ó, vou desligar a multimídia. Agora já não é para mim ter mais tensão. Tá aí, multimídia desligada. Não é para mim ter mais tensão aqui no resistor, certo? Então vamos lá novamente. Quando fui medir aqui no resistor, olha só o que está acontecendo. Continuo com os meus 11 volts. Então aqui eu tiro duas conclusões. Esse resistor aqui ele está aberto, não está passando a tensão. E esse transistor aqui, ó, que é o transistor chave que chaveia os 12 volts para o remoto, ele está em curto. Ele entra a tensão aqui no seu source, ó, nesse pino, e sai aqui no dreno, que é o pino do meio. Então tá aí, ó, o rádio está desligado, mas está saindo os 12 volts, está tendo tensão. Esse primeiro transistor aqui é que aciona esse transistor FET. Então se eu pegar aqui desse transistor, eu tenho uma tensão de 12 volts com o rádio desligado. Agora eu vou ligar o rádio, pessoal, vamos ver o que vai acontecer. Ó, liguei o rádio, tensão nesse transistor, ela caiu para 0 volts. Então aqui eu sei que está tudo certinho, até esse transistor aqui está tudo funcionando ok. Essa tensão negativa é para polarizar este transistor, que ele precisa de uma tensão negativa para ele conduzir o positivo. Então aqui no gate do transistor eu também tenho 12 volts. Aqui era para mim ter por volta de 1 ou 2 volts, porque esse transistor aqui ele derrubou, era para derrubar a tensão no gate. Só que não está acontecendo isso. Por quê? Porque o transistor está em curto também. Está em curto aqui com o dreno e também está em curto com o gate. Por isso que a tensão aqui não está caindo, pessoal. Mas até aqui o rádio está ok, esse transistor aqui está trabalhando. Aqui ó, está negativo, eu vou desligar o rádio. O que vai acontecer? Vai subir ali a tensão, ó. Desliguei o rádio, subiu a tensão para 12 volts. Então aqui tem dois problemas, né? O resistor ele está aberto e o transistor ele está em curto. O que pode ter acontecido? A pessoa pode ter encostado aqui o fio azul no negativo, na carcaça do rádio. Esse resistor aqui demorou para queimar e acabou ocasionando também a queima deste transistor. E o código desse transistor aqui é o B1H, que é igual a este outro modelo de placa. Se você for procurar esse transistor aí, vai ser um pouco difícil de encontrar ele. Você vai ter lá na AliExpress. Vou deixar aqui um substituto que é o A19T, muito mais fácil de ser encontrado, baratinho. Você encontra ele no Mercado Livre e também na Shopee. Vou deixar o link dele na descrição do vídeo. É um transistor aí bem versátil, que é utilizado em vários rádios, em saída aqui de remoto, pessoal. Também serve para chavear outros circuitos dentro do rádio. No caso desse modelo aqui, ele veio B1H, mas tem alguns modelos também que vem o A19T original aqui. Vai que você pega um transistor desse B1H, você não sabe qual que você vai utilizar. Então aqui vendo esse vídeo você já fica sabendo aí qual transistor você pode estar substituindo. E o resistor também 4R7 ali pode estar colocando um resistor comum também, que não tem problema nenhum, pessoal, certo? Antes de tirar o transistor, fazer um teste aqui com o multímetro analógico, né, pessoal? Só para a gente não perder o costume, né? Então vamos lá, vou colocar aqui no terminal do meio, que é o dreno, e esse da ponta que é o source, ó. Ele deu continuidade ali até quase o 0. Agora se eu inverter, se o transistor estivesse bom, não era para dar continuidade. Eu inverter nas pontas de prova, o transistor ele continua aí dando continuidade. Então ele realmente ele está em curto. Se ele não tivesse em curto, ele só daria em um lado das pontas. Então vamos tirar o transistor aqui, vou estar utilizando o soldador mesmo.
enche de solda aqui, ó, desse lado, que esparrama bem a solda desse lado, e vem aqui na pontinha dele, pessoal, e também põe um pouquinho de solda aí, ó, enche de solda. Agora vou dar uma aquecida aqui atrás e na frente. Vou aquecendo os dois lados, ele acaba saindo aí facilmente, ó. Prontinho, ó. Tira o excesso de solda. E agora é só colocar o outro transistor. Já deixei ele aqui, ó. Nosso A19T. O mais ruim aqui, pessoal, é o tamanho do componente, né? Coloca aqui, ó. Primeiro eu soldo. Primeiro eu deixo ele preso aqui com o terminal. Depois eu termino de soldar os outros terminais. Tá vendo a dificuldade? É essa aí, pessoal. Tá aqui o primeiro terminal, que já segurou. Aí eu vou e coloco solda aqui nos outros terminais também. Então vamos lá colocar solda aqui, um pouquinho de solda, bem pouquinho mesmo, ó, tá? Só dar uma gotinha, que só encostar a ponta. Prontinho, dá uma conferida, ver se tá bem soldadinho e já era. Resistorzinho aqui também, né, pessoal? Não preciso tirar esse resistor, posso estar colocando outro resistor em cima deste. Mas vamos tirar esse resistor daí. Resistorzinho de 4R7. Faço a mesma coisa, coloco ali solda nos dois terminais. Tá aí o resistor, ele já sai facinho também. É só colocar um outro resistor, pode ser um resistor comum de 1R, 4R7. Resistor que ele vai servir aí como um fusível. Tentar soldar aqui o resistor. Primeiro dar uma estanhada ali, onde nós vamos colocar o resistor. Cortei aqui os seus terminais, vou colocar um resistor de 4R7, pessoal, que vou para vocês sentirem a dificuldade, ó. Coloca aqui, eu posso estar soldando aqui diretamente no diodo, ó. Coloquei ali, deixo o soldador, firmou, então o lado aqui já está preso. Põe um pouquinho de solda no outro terminal. Ver se eu consigo aqui, pessoal, sem atrapalhar. Que eu coloco o soldador ali. E aqui com esse resistor ele fica mais difícil, pessoal. Tá vendo, ó? Coloquei ali um pinguinho de solda, já pegou. Esse resistor aqui ele fica mais complicado de colocar do que um resistor SMD. O resistor SMD com a máquina de ar quente é bem mais fácil de colocar. Então tá aí o resistor, tô vendo se ele não tá pegando ali no circuito integrado, que é o regulador de 5 volts. Tá aí o resistor colocado, pessoal, um resistor de 4R7. Então vamos testar aqui o nosso novo remoto, tá ali a lâmpada ligada, vou ligar aqui o rádio. Tá aí, o rádio ligou, a lâmpada ligou. Vou desligar o rádio e a lâmpada desligou. Então o nosso remoto está funcionando. Vamos ver aqui as tensões, como é que funciona. Vou colocar aqui no gate do transistor. Quantos volts eu tenho que ter no gate do transistor com o rádio desligado? 0 ou 12 volts. Como o rádio está desligado, é um transistor de canal P, ele precisa de uma tensão negativa. Como ele está desligado, ele vai ter uma tensão positiva no seu gate. Tá aqui, ó, tô com 12 volts no gate do transistor. Na sua saída, tô com 0 volts. Então o transistor está cortado, ele não está conduzindo. Vou colocar aqui no gate, vou ligar o rádio. Agora sim, quando ligar o rádio, ele vai jogar ali a tensão negativa, ó, a lâmpada já acende. Então no gate do transistor eu tô com 0,3 volts, muito bom. E agora o transistor ele chaveou ali, ó, 11,9. Praticamente ele é um curto, pessoal. Vou pegar aqui da sua entrada 12 volts, na sua saída
nós temos 11,98. Uma pequena resistência aí devido à lâmpada, é uma lâmpada de 10 watts, o consumo é muito pouco. Estou aqui depois do diodo 11,6 e depois do resistor. Vou colocar aqui, tá tendo uma queda aí nesse resistor de... Opa, tô colocando errado aqui, pessoal. No resistor tô tendo uma queda aí de quase 3 volts, 9,7 volts. Esse resistor aqui ele tem mais capacidade, ó, tá quente porque a lâmpada tá consumindo. Resistor mais difícil aí de queimar do que aquele pequenininho original. Então tá aí belezinha. Esse transistor aqui, ele chaveia o negativo, joga o negativo para o gate do transistor. O transistor ele conduz. Vou desligar o rádio. Tensão sobe ali para 12 volts. Tá trabalhando direitinho aí o nosso transistor A19T. Certo, pessoal? Então aqui você já fica sabendo qual transistor você pode estar substituindo, o resistor ali de saída. Esse modelo aqui é a mesma coisa. Você tira esse transistor aqui e coloca o A19T. O resistor, você pode dar um curto também. Se você não tiver esse resistorzinho, de repente o seu só abriu o resistorzinho, você pode dar um pinguinho de solda aqui. Não tem problema, vai funcionar. Para que serve esse diodo? Para não dar retorno. Caso você coloque aqui sem querer um ligo positivo aqui no fio azul, esse diodo aqui ele vai evitar o retorno do positivo pro circuito. O diodo ele tá para frente, pessoal, ele vai evitar que o positivo volte e entre aqui no circuito indevidamente aí os 12 volts. Então para isso que serve o diodo, para evitar retorno da tensão. Então é isso aí, pessoal, deixando aí a dica de como substituir esse transistor B1H por um transistor mais popular, que é o A19T. E se você gostou também deste multímetro aqui, é um multímetro caneta, um multímetro, ele é bem prático, legal de trabalhar com ele. Ele é encontrado lá na Banggood, vou deixar o link dele na descrição do vídeo. Vai lá, pessoal, e faz uma visitinha, lojas Banggood. Beleza, pessoal? Gostou do vídeo? Deixa aí o seu joinha, se inscreve no meu canal para você estar recebendo aí mais dicas de conserto e de eletrônica. Então é isso aí, pessoal. Valeu, muito obrigado.